tiver e exatamente isso que Jesus fez com esse cego, certamente não terá milagre. O Evangelho de João nos ensina, capítulo 5, verso 4, nos ensina que havia um tanque, uma piscina, e nessa piscina, queridos, ficava cheio de pessoas mendigando, pessoas enfermas, pessoas choramingando, pessoas reclamando da vida. Mas de tempos em tempos, havia um anjo que vinha e movimentava essa água. Lá não era uma piscina de ondas, mas de vez em quando o anjo do Senhor vinha e fazia com que ondas poderosas subissem e descessem nessa piscina. E aquele que pulava dentro daquela piscina, imediatamente era curado de toda e qualquer enfermidade. O milagre acontecia quando? Quando havia um movimento, quando havia um mover. Quando acontece um mover de Deus, os milagres começam a acontecer. Entenda o que eu estou falando. Mas Deus quer que movimentar as águas, Deus quer que haja movimento, mas Deus quer que haja também entendimento. Porque quantas e quantas pessoas recebem o milagre, são abençoadas, mas depois não administram o milagre que recebeu. Aí normalmente o problema volta muito superior ao que era antigamente. Por isso, igreja, eu quero que você entenda, eu quero que você preste atenção, que o problema que você está vivendo, a situação, querido, que você está passando, olha, serve para duas coisas: ou te fortalecer, ou te enfraquecer mais ainda. Olha, o problema, a situação pela qual você está passando, pode servir para que você se torne mais forte, ou para que você se enfraqueça. Depende de quem? Depende de Deus? Não. Depende de você. Ou seja, você pode pegar, minha filha, aquilo que você está vivendo, e pela fé, crendo naquilo que Deus pode fazer, crendo naquilo que Deus tem na sua vida, e tomar essa situação como uma tremenda de uma oportunidade. Esse cego, ele teve uma oportunidade tremenda, minha irmã. Ele foi conduzido pelo Senhor Jesus. Você pode imaginar o que é isso? Ele foi conduzido, o Senhor Jesus o pegou carinhosamente pela mão, o levou para fora da cidade e cuspiu-lhe nos olhos. Olha que coisa impressionante, como é que Jesus faz um milagre desse? Como é que Jesus opera de forma tão poderosa? E aquele homem começou a enxergar em um primeiro momento, e depois, num segundo momento, ele viu definitivamente. O que é que Jesus estava mostrando? Jesus estava mostrando que não existe apenas um tipo de visão. Existe a visão espiritual, mas existe também a visão dos olhos, a visão carnal. Muitas vezes você tem visto as situações com os olhos carnais. Os olhos carnais não permitem que o milagre aconteça. Por quê? Porque normalmente você vê a situação difícil. Os olhos espirituais são os olhos que conseguem ver não apenas o problema, mas a solução do problema. Ou seja, aquilo que Deus tem e aquilo que Ele vai fazer na sua vida. O que é isso? É enxergar com os olhos espirituais. Mas eu quero te explicar uma coisa, filho. Eu quero te dizer uma coisa, minha irmã. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 26, existe uma coisa muito preciosa. Jesus, na verdade, ele nos mostra que existe uma relação direta entre a vida, a fé e o valor que você crê que você tem. Deixa eu explicar melhor. Jesus estava dando um ensinamento para os seus discípulos. E Jesus, no meio do ensinamento, ele disse assim: dê uma olhada para as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. E Jesus diz assim:
não tem de vós muito mais valor do que essas aves? Será que você não entende que você vale mais do que um pardal? Será que você não entende, meu querido, que você é mais precioso do que uma águia? Será que você não entende que você é a coroa da criação? O que significa isso? Significa que o homem, a mulher, ao ouvir a palavra de Deus, ele precisa ter o entendimento que Deus nos dá dignidade. Deus te dá, meu querido, valor. E pelo valor que você crê que você tem diante de Deus, o Senhor derrama sobre você a porção da fé. Mas se você não crê, se você não enxerga que você pode, que Deus quer para a sua vida, se você se vê como um João ninguém, como alguém não consegue nada, como é que você vai conseguir alguma coisa? Você não pode continuar pensando do jeito que você tem pensado, porque os seus pensamentos têm te trazido derrota, os seus pensamentos têm trazido tristeza, os seus pensamentos têm trazido problemas para a sua vida. Amado, entenda uma coisa: o Evangelho do Senhor Jesus é um Evangelho de arrependimento. Talvez a nossa grande dificuldade seja entender o que é arrependimento. Mas a primeira pregação do Senhor Jesus está em Mateus capítulo 4, verso 17. A primeira pregação do Senhor Jesus foi: arrependei-vos. Arrependa. Arrepender de quê? Arrependimento significa mudança de pensamento. Arrepender significa mudar a forma de pensar. Por quê? Porque no decorrer da nossa vida, querido, nós adquirimos um conjunto de crenças. Nós trouxemos para as nossas vidas um conjunto de crenças. E no meio dessas crenças, muitas coisas eram desnecessárias ou prejudiciais à nossa própria vida. Por isso que João 10:10 diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu creio que aquele que veio para matar, roubar e destruir foi aquele que te trouxe ensinamentos errados, aquele que te trouxe ensinamentos equivocados. Por quê? Porque ensinamentos equivocados certamente te levarão a lugares equivocados, não é verdade? Então o Senhor Jesus diz assim: eu vim para que você tenha uma vida, e uma vida abundante. Arrepender significa mudar de caminho. Arrepender significa abrir o coração para a palavra de Deus, para aquilo que Ele está falando comigo, para aquilo que Ele está me ensinando, e permitir que essa palavra venha a trazer uma mudança radical na sua vida. Porque quando ocorre uma mudança radical na sua vida, você chegará a lugares que você nunca, jamais, em tempo algum, imaginou que você pudesse chegar. Em lugares que as pessoas olharão para você e dirão: puxa, o fulano, a ciclana está lá em cima. Por que aconteceu isso? Por quê? Porque ele permitiu que a palavra entrasse no seu coração. E aquele que aquele que vivia angustiado, passou a ter uma vida de paz. Aquele que vivia atormentado, passou a ter uma vida abençoada. Por quê? Porque ele mudou a sua forma de pensar, adequou o seu pensamento, alinhou o seu pensamento ao pensamento de Deus. Talvez você me pergunte: e agora? O que eu faço? Eu fui abençoado. Quando alguém é abençoado, e aqui está cheio de pessoas abençoadas, quando alguém é abençoado, faz-se necessário uma coisa: aprenda, meu querido, em nome de Jesus, a administrar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Aprenda a administrar, aprenda a zelar, aprenda a cuidar. Porque se você está sendo abençoado, é necessário que você seja fiel àquilo que Deus tem feito à sua vida. E para terminar, diz aqui a palavra de Deus, que Jesus pegou aquele cego pela mão, e Jesus o mandou para sua casa, dizendo: não entres novamente na aldeia.
estava numa vida de perdição, estava numa vida de droga, de alcoolismo, estava numa vida de prostituição. Jesus diz assim: olha, estou abrindo os seus olhos, mas não volte para lá. Estava num lugar de fofoca, de mentira, de pensamentos negativos. Essa era a sua aldeia, um lugar que não permite o seu crescimento. Jesus diz assim: não volte para lá. Por quê? Porque se você voltar para lá, você será contaminado novamente. As coisas velhas vão voltar para a sua vida. E o desejo do coração de Deus é que você possa enxergar e ir para lugares onde você nunca imaginou, lugares abençoados. Que Deus possa te abençoar nesse dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém? Será que nós podemos aplaudir a Jesus? Glórias a Deus. Aleluia. Eu quero convidar você a ficar sobre os seus pés. Eu quero fazer um desafio a você. O desafio é você olhar para a sua vida. Olhe para a sua vida e se pergunte: o que é que tem me impedido de crescer? Qual tem sido a minha aldeia? A primeira coisa, detectar qual é a aldeia. A segunda coisa, determinar no seu coração a não voltar mais para essa aldeia. Porque hoje você ouviu a palavra de Deus, e essa palavra não pode voltar vazia. Mas você precisa obedecer a palavra. Você não pode voltar para a aldeia. Qual é a aldeia? O pecado? Qual é a aldeia? São coisas erradas que você fazia. O Senhor está te dando uma oportunidade, uma chance, para que você saia dessa aldeia, para que a sua vida não seja mais a mesma.